Seja muito bem-vinda à aula número 1 da Semana da Produtividade Pessoal. E à medida que eu vou gravando essas aulas, à medida que eu venho evoluindo na produção de conteúdo, eu tenho mais e mais necessidade de ser honesta com vocês. Vocês que dedicam seu tempo para virem aqui assistir essas aulas, ouvir essas aulas, agora nesse formato de podcast. E eu tô com um papel aqui na minha frente agora, enquanto eu tô gravando, escrito aula 1, aula 2, aula 3, aula 4. E na aula 1, quando eu escrevi, já tem mais de uma semana, eu escrevi definição de objetivos e definição de metas, porque eu achava que isso era a coisa mais importante que você precisava saber antes de falarmos de produtividade, porque afinal de contas, se você não souber definir o que é um objetivo, o que é uma meta, como é que você vai perseguir qualquer um desses, não é mesmo? Mas a vida, ela é muito perspicaz e ela vem e ensina certas coisas pra gente. E durante essa semana em que essa aula ficou aqui cozinhando em cima da minha mesa do escritório, o que aconteceu foi que eu tive uma semana de estafa mental muito séria. Eu tive dias de angústia profunda, de tristeza profunda, de um cansaço que não passava de jeito nenhum, de um cansaço que, mesmo eu regularizando meu sono, ele demorou a passar. E enquanto eu gravo essa aula, ele ainda está aqui presente. Eu tenho trabalhado normalmente, não normalmente no melhor da minha produtividade, mas tenho trabalhado compromissadamente e estou aqui atendendo ao compromisso. Só que eu queria falar da aula 1, que ao invés de falar sobre definição de objetivos, eu vou falar de cuidados necessários para a gente ser mais produtiva. E aí nessa aula 1 eu vou falar do sono. A gente subestima muito a capacidade que uma rotina de sono de qualidade tem de nos tornar produtivos. Existe uma cultura na nossa sociedade de que é muito bonito você falar que virou a noite fazendo um trabalho, ou que você virou a noite para entregar uma demanda, ou que você virou a noite fazendo seu TCC. A gente valoriza muito quantidade ao invés de qualidade. Isso é reflexo, na minha visão, de uma cultura de falta de consciência. Quando a gente não toma consciência do que é realmente alguma coisa, a gente precisa de mais coisas. Por quê? Porque você passa superficialmente por aquilo ali, então aquilo não tem nenhum significado para você. Você não tomou consciência. Então, quando eu trabalho algumas horas de maneira autômata, sem estar consciente, sem estar presente no meu trabalho, ou quando eu assisto aula sem estar presente, eu fico muito vislumbrada com a possibilidade de mais. Por quê? Porque aquilo ali que eu fiz não valeu. E você pode reparar que muitas vezes quando você faz um curso ou quando você assiste uma aula de um conteúdo que é denso e você está realmente focado naquelas poucas vezes em que você consegue prestar atenção e que você se sente até um pouco absorto, meio hipnotizado por aquilo ali, como que você termina aquela aula ou aquele conteúdo ou aquele curso sentindo que a sua vida mudou, que a sua cabeça explodiu, né? Dentro de um pequeno espaço de tempo, muitas vezes tem uma enorme quantidade de conceitos e ideias. Isso também pode ser visto em livros, se você pegar e fizer um paralelo de livros que têm uma linguagem mais fácil e livros mais antigos, como por exemplo um Dom Casmurro, um Memórias Póstumas de Brás Cubas, que são repletos de simbologias. Como essas leituras das literaturas clássicas, das literaturas antigas, como elas te enriquecem muito mais. Às vezes, em um parágrafo, você aprende mais do que se tivesse lido 3, 4, 5 páginas em um livro best-seller.
E aí, quando a gente fala em trabalhar muitas horas e privar o nosso sono para que isso aconteça, é uma falácia muito grande acreditar que isso seja produtivo. Eu não vou falar aplicável é, muita gente faz isso. E as pessoas geralmente creem que isso dá resultado, mas isso não dá resultado. E quando você está imerso numa situação há muito tempo, você não sabe como é estar em outra. Então, se você tem esse costume de dormir poucas horas, porque acha que assim você vai trabalhar muito melhor se você trabalhar por longas horas, você não sabe como você trabalharia se você dormisse o suficiente. Essa é a grande verdade. E nessa semana em que eu tive essa estafa, eu percebi que esse é um vício meu, de sobreestimar o meu sono, de achar que ele não é tão importante quanto ele realmente é. E isso é visível no meu dia a dia, tanto na parte de produtividade, quanto na questão de inteligência emocional, de saber lidar com as minhas próprias crises, como o sono impacta positiva se ele estiver em dia ou negativamente se ele não estiver em dia. Quando a gente fala de produtividade, na verdade o que a gente está falando é da nossa capacidade de execução com significado. E por trás dessa capacidade de execução, quem é que está ali? É um ser humano. E esse ser humano ele tem demandas. Esse ser humano ele precisa descansar, ele precisa se alimentar bem, ele precisa exercitar o próprio corpo. Então, quando a gente fala de produtividade, na verdade o que a gente está falando é de ter uma vida que tenha uma qualidade boa o suficiente para que você consiga executar tarefas que estão dentro da sua capacidade. E é por isso que o sono é essencial para que você seja uma pessoa mais produtiva. Nessa aula, eu quis trazer esse aprendizado pessoal que tem sido recorrente. Como eu disse, eu quero ser honesta aqui. Eu constantemente subestimo a necessidade de dormir o suficiente. Mas eu queria te fazer uma proposta. Eu queria propor nessa semana que você tente melhorar a quantidade de horas de sono que você tem. Se você não tem uma rotina de sono adequada, que dentro do recomendado são 8 horas mínimas de sono, eu quero propor nessa aula que o nosso primeiro exercício na semana da produtividade pessoal seja tentar dormir uma semana apenas o mínimo de horas. E para isso eu vou trazer algumas dicas nessa aula ainda, que são: primeiro, as telas, a luz das telas, ela estimula muito a nossa cabeça. Então, se você quer dormir mais cedo, desligue as telas meia hora, no mínimo meia hora antes de se deitar. Evite tomar bebidas com cafeína após as 16 horas, pois isso pode acabar afetando no seu sono. Faça atividades físicas regulares. Você precisa fazer essa semana se você não tem prática? Não. Seria bom? Ajudaria se você fizesse? Com certeza. Atividade é uma das poucas coisas que você faz e vê resultado no dia. Você dorme melhor, você respira melhor. Então, se você puder acrescentar nessa semana, onde a gente vai fazer esse exercício de dormir melhor, acrescente o exercício físico, ele vai ser de grande ajuda. Por último, mas não menos importante, evite consumir conteúdos violentos ou que te deixem impressionada horas antes de você se deitar. Já aconteceu com você de assistir um filme, uma série e sonhar com aquilo? Ficar impressionado, ficar com o coração acelerado, ficar agitado ao dormir? Pois é.
O sono, a gente tem um sistema que ele é todo integrado. Então, assim, se você come uma comida muito pesada à noite, seu sono vai ser prejudicado. Se você assiste filmes muito violentos à noite, seu sono vai ser prejudicado. Se você assiste uma aula super densa antes de dormir, você provavelmente vai ficar com sua cabeça fritando ali, vai demorar meia hora, 40 minutos, às vezes 1h30 para dormir, para pegar no sono. Então, faça uma dieta informacional nessa semana. Isso vai ser de extrema importância e vai te ajudar a ter um sono melhor. E eu tinha falado que era por último, mas agora sim. Por último, mas não menos importante, um hábito que afeta diretamente o bom sono, causando o mau sono, é se alimentar de comidas pesadas ou gordurosas. Então, evite comer comidas muito pesadas à noite. À noite, o seu corpo está se preparando para dormir. Então, ele está se preparando para um estado ali de descanso, de um processamento baixo. Então, o ideal é que você coma coisas leves, para você não dar trabalho para o corpo, para ele conseguir focar suas energias no seu sono de qualidade, ao invés de focar numa digestão que vai ser pesada e difícil para ele. Essas foram as dicas de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Continue, porque essa semana nós ainda vamos ter muito conteúdo na semana da produtividade pessoal. E não se esqueça de fazer seu compromisso, de fazer seu exercício, me desculpe. Comece hoje, faça seu exercício e me conte, no final dessa semana, como que está a sua produtividade depois que você regularizou o seu sono. E, é só essa semana. Não precisa ficar achando que vai ser para sempre, não. Eu só quero que você tenha o gostinho do que é ter um sono de qualidade, ok? Espero que você tenha gostado. Um beijo, a gente se encontra aqui amanhã, às 21 horas.